No vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados para não fazer cobranças indevidas. Eu sou a Paula e esse aqui é o canal Cobrança Organizada. A ideia aqui é trazer alguns passos para você poder se organizar melhor e não correr o risco de fazer cobranças indevidas. Nem todo mundo sabe, mas o Código de Defesa do Consumidor, o chamado CDC, prevê o direito do consumidor de receber a devolução dos valores cobrados indevidamente e que forem pagos em dobro. Então, se você efetuou a cobrança indevida e a pessoa pagou, aí por falta de atenção e depois se deu conta de que aquele valor era indevido, que não era para ter sido pago, ela tem o direito de receber o valor de volta dobrado. E além disso, pode ser corrigido aí com juros e correção monetária. Mas o outro problema, além desse financeiro, é o desgaste da imagem da empresa, por cobrar indevidamente. Mostrar aí uma certa desorganização, Isso pode ferir também o relacionamento da empresa com o cliente. Fora as possíveis reclamações no Procon, Reclame Aqui, nas redes sociais, que é o que a gente tem visto muito também, Então, por isso é importante você se organizar bem para evitar ser penalizado por erros aí que podem ser evitados, com uma cobrança mais organizada. Então, primeiro, a gente tem que pensar que essa organização ela tem que começar independente do cliente estar inadimplente ou não. Então, lá na hora do faturamento, de enviar o boleto ou o débito automático para o cliente, já tem que começar a cuidar disso. E eu falo isso porque eu já trabalhei na área de faturamento e cobrança, eu já vi acontecer débito automático ou até emissão de boleto em duplicidade. No ano passado, aconteceu comigo, o convênio debitou em duplicidade a mensalidade do plano de saúde. Então, até em empresas grandes, com processo totalmente aí informatizado, isso pode acontecer. Mas aí também não necessariamente está relacionado à organização, Pode ter sido aí também um problema sistêmico, que é o que a gente vê mais em empresas grandes, O volume é grande, o controle também às vezes é difícil e aí interferir algum problema sistêmico. Mas vamos voltar lá para situações de organização, foco na organização. O primeiro passo é ter aí o maior número de informações possíveis sobre os seus clientes, sobre os contratos, sobre a emissão de faturas e pagamentos. Se for uma planilha, tem que tomar alguns cuidados extras, Então manter as informações em segurança para que ninguém apague ou altere alguma informação indevidamente. Ter backups, cópias para não correr o risco de perder as informações. Então do dia para a noite perdi a minha lista, Não sei com quem eu falei, com quem eu não falei, o que eu acordei. Então um controle manual, ele sempre está mais suscetível aí a erros. E aí nesse sentido, um sistema muitas vezes vai trazer mais segurança, porque você pode ter aí uma única fonte de informações integrada dos clientes, Então você tem todos os dados do cliente no mesmo lugar. Mas ainda assim vai precisar da interação humana, para atualizar e inserir as informações. Mas independente se isso for feito via planilha ou em um sistema, o importante é ter as informações em segurança, organizadas, atualizadas e de fácil acesso das pessoas que são responsáveis pelo processo. Então que todos possam ver as mesmas informações para não faltar aí elementos na hora de tratar cada situação. Eu já vi situações em que o cliente enviou comprovante de pagamento e ficou aí no e-mail do fulano, Ele tinha outras coisas para fazer, recebeu o comprovante e ficou lá no e-mail. E o ciclano ligou para o cliente no dia seguinte. Então, por isso é importante atualizar as informações, Esse dia seguinte já foi aí uma cobrança indevida. O segundo ponto, depois de emitir os boletos ou os débitos, é se organizar para você cobrar os clientes que não vão pagar, Mas para isso você deve aí identificar as baixas de pagamentos efetuadas, para ter uma lista real, uma lista bem atualizada dos inadimplentes. Então, se eu tenho aí um delay entre o pagamento e a identificação desse pagamento, porque o banco me repassa isso às vezes com um dia ou dois depois do pagamento, eu não posso considerar um cliente inadimplente um dia depois do vencimento. Então eu tenho que ter aí uma folga entre o dia do pagamento e o dia que eu recebo a informação do pagamento, para poder fazer as baixas desses pagamentos nos meus controles. E essa folga
ela tem que considerar aí final de semana, feriado prolongado. Se um funcionário faltar um dia e eu não tiver ninguém para cobrir, o que vai acontecer com o meu processo de cobrança? Ele é automático? Ele vai cobrar? Então, por exemplo, se eu considerar o cliente inadimplente 2 dias depois do vencimento, e se o vencimento cai numa sexta-feira e segunda é feriado, ele vai aparecer na minha lista de inadimplentes. Mas eu ainda nem recebi a informação do banco, né? Então não sei se ele pagou ou não. Então eu tô com um cara na lista que não deveria necessariamente estar. Então entenda quando o seu banco te informa sobre os pagamentos e quanto tempo você precisa para atualizar essas informações. E só depois disso começar o processo de cobrança. Aí você já vai aliviar um pouco essa questão do indevido, porque você já está priorizando cobrar quem realmente está inadimplente. E diariamente tem que ter aí como prioridade, então, as baixas de pagamentos efetuados. O que eu chamo de baixa é constar no cadastro do cliente que ele efetuou o pagamento. Então, aquela parcela não está mais em aberto, né? Então, eu não vou cobrar porque eu já sei ali que está tudo organizado. Então, esse delay entre o banco, baixa de pagamento, tem que estar super alinhado para você ter uma lista real. Se o seu primeiro contato com o cliente for uma mensagem, né, e nele você manda o boleto ou o código de barras, é interessante você colocar no texto, né, ou lá no rodapé da mensagem, aquela frase aí, desconsidere a mensagem caso não tenha efetuado o pagamento, ou melhor, identificamos o pagamento por boleto em até X dias úteis. Caso tenha pago a fatura, desconsidere esse e-mail. Não que isso te isentaria de uma cobrança indevida, mas mostra uma boa fé, que você ainda não tinha informação do pagamento, né? Por isso que você está cobrando, né? E aí eu falo desse exemplo, se você manda o código de barra, se você manda o boleto, porque aí corre-se o risco dele pagar. E aí, se ele paga, pode cair naquela situação que eu estava falando do ressarcimento em dobro. Outro passo é entender se isso já aconteceu por aí, né? E mapear onde aconteceu a falha, foi um problema de sistema, ou foi alguém que errou, ou foi uma junção de coisas, né? E pensar em como fechar melhor cada etapa para minimizar esse problema e você ter um pouco mais de controle sobre isso. Então esses pontos, eles podem aí te ajudar a se prevenir dessas questões que vêm junto com as cobranças indevidas, né? Me fala aí nos comentários se tem algum outro tema de cobrança que você gostaria que eu trouxesse por aqui.